estou chegando aqui na peixaria e eu vou pegar um salmão, certo? Então a gente vai pegar um peixe inteiro, tirar uma lateral, né, pedir para o pessoal que está trabalhando aqui retirar a pele, que é isso que você deve fazer quando você for na peixaria. Se não tem peixaria para comprar o peixe fresco, não tem problema, você pode fazer com o peixe congelado, deixar descongelando na geladeira e fazer o mesmo processo que a gente vai fazer lá no estúdio. Se você for comprar peixe fresco, tem 3 dicas, 3 truques de cozinha bem importantes. Vamos lá. Primeiro, o olho. O olho tem que estar com brilho, não pode estar opaco. O olho do peixe tem que estar fresco, certo? Como se ele tivesse saído do mar agora, ou do rio, né? Outro detalhe importante é a guelra. Se você puder abrir a guelra do peixe, ela tem que estar com cores avermelhadas, assim, com vermelho vivo, não cores escuras. E o outro detalhe é o seguinte, se você encostar no peixe, ela tem que ter uma resposta. Ela não pode ficar, né, para dentro, não pode ficar com furos. Então esses são os 3 truques de cozinha quando você for comprar peixe fresco, ok? Então agora a gente vai escolher o nosso, uma posta alta de salmão, bem bacana, pra gente fazer um salmão Wellington que vocês vão amar. Tudo bem, Edmilson? Tudo certo? Eu vou precisar de um salmão, uma posta alta, certo? Olá pessoas queridas, estamos no estúdio depois das compras e sempre é legal a gente comprar os ingredientes para nossas receitas e utilizar o que tem de melhor, né? A gente ter o ingrediente fresco para a gente trabalhar. Eu vou começar o programa de hoje fazendo um sonomono, que é uma receita clássica, uma salada clássica de pepinos da culinária japonesa. Muito fácil de fazer, extremamente saborosa, tem uma textura bacana e um sabor agridoce que é sensacional. Vamos aprender? Vamos lá então. Uma coisa bacana a gente ter um utensílio que é essencial na cozinha é um mandolim. A gente pode fazer diversos cortes com ele, que a gente vai utilizar na salada com um mandolim. Vou começar com o pepino. Vamos cortar o pepino para o sonomono em tiras bem fininhas. E o legal é que as tiras ficam todas elas na mesma espessura. Agora vou aproveitar a outra metade do pepino e vou cortar ele em tiras. A mesma coisa eu vou fazer com a cenoura. E olha só que bacana que fica as tirinhas de cenoura. E você pode utilizar outros legumes. Exemplo, a abobrinha, que fica bem interessante. O truque de cozinha do sonomono está no molho que a gente vai fazer agora. Numa panela vou colocar o vinagre de arroz, 1 xícara e meia xícara de açúcar. Em fogo baixo, a gente vai trabalhando até dissolver o açúcar. Quando isso acontecer, é muito rápido, a gente desliga a panela e deixa o molho esfriar. Segundo truque de cozinha importante para fazer o sonomono. A gente vai acrescentar sal em todas as fatias. O pepino vai desidratar e vai trazer crocância para a receita. Muito bem, pessoal, olha só, como eu falei para vocês, 15 minutinhos depois, está aqui o resultado. Olha quanta água surgiu, certo? E saiu do pepino e a gente vai descartar. E o que a gente vai ter que fazer? Essa água do pepino vai fora, a gente lava com água corrente e depois seca o pepino. Temos o pepino pronto, certo? Agora eu tenho o molho que eu fiz e eu vou acrescentar aqui. Perfeito. A gente vai trabalhando o molho com o pepino e vamos deixar ele descansando um pouquinho. Depois que descansou pelo menos uns 10 a 15 minutinhos para ele absorver esse sabor desse molho, né? Esse toque agridoce do açúcar com o vinagre, com a acidez do vinagre, a gente então vai finalizar. A finalização é bem simples, eu vou pegar um punhado aqui, tá? Tem um potinho bem bonitinho, a gente vai colocar aqui, olha só. Super fácil de fazer, super refrescante, uma receita bem bacana pro verão e combina com tudo, né? Último detalhe, gergelim para finalização, então gergelim, olha só que lindo que fica. Tá aqui então a famosa receita de salada japonesa, o sonomono. Aproveitando os cortes que a gente fez, eu vou montar uma salada diferente. Então, olha só, muito simples, tenho aqui a cenoura que a gente fez, as tirinhas, o pepino, e a gente vai então montar o prato. Vou colocar uma base de cenoura no meio do prato, o pepino, tudo fresco, tudo in natura,
Tenho aqui canicama, que são barrinhas de carne de crustáceo. São uma delícia, você encontra em qualquer supermercado. Eu vou cortar em cubinhos. Os cubinhos de cani a gente vai dispor aqui no prato. Vou colocar o sunomono para dar altura. Olha só. Para temperar a salada, a gente vai usar o molho do sunomono. Óleo de gergelim. Se você não tiver, você pode utilizar um azeite de oliva extra virgem, mas aqui faz toda a diferença esse óleo. Toque final com gergelim no prato. Um pouquinho de pimenta do reino. Ingredientes frescos, super leves, uma bela salada, super fácil de fazer. A brincadeira com o mandolim, né, traz esse resultado de corte e sem dúvida uma bela apresentação. Uma salada bem bacana para o verão. Vamos começar a receita principal de hoje, que é um salmão na massa folhada, tá? E a gente vai precisar fazer uma base com espinafre. Já cortei aqui alho e cebola, bem picadinho, e tenho as folhas do espinafre já separadinhas. Numa frigideira, a gente vai colocar um fio de azeite de oliva e vamos começar a trabalhar a cebola. Vou colocar o alho e a gente vai trabalhar bem esses ingredientes, tendo todo cuidado para não queimar. Cebola suada. Agora então a gente vai acrescentar as folhas de espinafre. Pitadinha de sal. Pimenta do reino. E agora então vamos trabalhar essas folhas de espinafre até que elas murchem bem, que é o recheio que a gente vai fazer então para o nosso salmão na massa folhada. Lembra a receita do Wellington, né? Do filé Wellington, que geralmente a gente faz com cogumelo fresco, envolve com presunto de Parma e tal. Eu vou fazer de uma maneira diferente e é legal que eu estou fazendo uma receita de recheio, mas você pode fazer várias outras receitas e colocar como recheio no seu salmão, então, na massa folhada. Vou acrescentar agora cebolinha verde. Poderia retirar esse espinafre, trazer para a minha área de trabalho, bater ele bem com a faca e deixar ele bem lisinho. Eu quero deixar ele mais rústico, então vou desligar a chama da frigideira para fazer a finalização. Se você quiser mais cremoso, né, bem picadinho, é só fazer esse trabalho. Traz para a área de trabalho, pica e volta para a frigideira. Tenho aqui cream cheese. Vou acrescentar então, junto com o espinafre, a cebola e o alho. Vou trabalhar ele dessa maneira. Ele vai trazer um pouco de cremosidade, olha só. É bem o que eu queria. Tem aqui um bom queijo parmesão que eu vou ralar na hora. Para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de panko, tá? Que é o pãozinho, certo? Que a gente usa para empanar. Então, se você não tem o panko em casa, não tem problema, um pouquinho de farinha de rosca fica uma delícia. É só para dar um pouquinho de crocância. Então, ele dá consistência e vai trazer um pouco de crocância. Ele tem que ficar com essa consistência aqui, ó, cremosa. Então o importante dessa montagem é que quando a gente vai cortar na finalização da receita, fique a montagem perfeita da crocância da massa folhada, a cremosidade dessa pasta que a gente está fazendo aqui, né, de espinafre com cream cheese e também a consistência do salmão perfeita. Vamos começar com o corte do salmão então. Eu vou cortar a parte de baixo e eu vou fazer então um padrão de corte aqui. Vou cortar ao meio. Olha só, trabalhar com peixe fresco
É uma maravilha, tá? Então, um belo peixe já porcionado do tamanho que eu gosto, certo? Uma porção individual que a gente vai servir. Mas também você pode abrir a massa folhada e botar toda a lateral do salmão e fazer a mesma montagem do mesmo jeito que eu vou ensinar para vocês agora. Massa folhada prontinha. Eu não vou ensinar vocês a fazer massa folhada porque é uma mão de obra. Eu tenho certeza que vocês não vão fazer em casa. É muito mais fácil e a ideia do programa é essa, facilitar a sua vida. E existem massas folhadas perfeitas e a Italiane está lançando a massa folhada, que é uma maravilha. A gente já fez diversas vezes aqui no Truques e eu vou utilizá-la de novo. Então, nos melhores supermercados você encontra a massa folhada e a linha completa de massas frescas, nhoque, né? Da Italiane, massa de pizza famosa. Experimente as massas italianas e você vai se surpreender. Vou abrir a massa folhada aqui na minha área de trabalho. Fazer o corte. Lembrando que a Italiane tem 3 tipos de massa folhada no mercado, em 3 embalagens diferentes. Essa aqui, menorzinha, certo? Em rolo. O rolo maior, que é o que eu vou utilizar. E também a massa folhada em quadradinhos, tá? Pra gente fazer pastéis e outras receitas. Vou utilizar na sobremesa de hoje. Vou retirar o plástico. Vou acomodar aqui o salmão. Temperar com sal e pimenta do reino. Agora chegou a vez de a gente acrescentar então a nossa mistura de cream cheese com espinafre por cima do salmão. Vamos fechar a massa folhada, primeira lateral, depois a segunda lateral. Com todo cuidado a gente vai colando a massa folhada, corta-se as pontas, faz a dobra das pontas para ficar com um belo acabamento. Colocamos na assadeira. Com uma faca a gente faz pequenos cortes na massa folhada e pincelamos o ovo para que a massa fique bem douradinha. Levamos ao forno pré-aquecido a 250 graus até que a massa folhada fique bem douradinha. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha. O risoto nas escolas de gastronomia é o primeiro passo. Sou o chefe Rodrigo Werner do programa Truques de Cozinha na Band e estou lançando o meu curso de risotos online. O curso é maravilhoso, ensinando de uma maneira super prática, objetiva e descomplicada. O curso tem 17 módulos e a gente vai falar dos utensílios, nós vamos falar de ervas aromáticas, você vai aprender todos os cortes dos ingredientes, você vai aprender os caldos, os tipos de risoto, a diferença entre risoto e carreteiro, como colorir os risotos, você vai aprender para nunca mais esquecer. Para se inscrever é muito fácil. É só você entrar no site truquesdecozinha.com.br e lá tem todo o passo a passo para vocês. Então aproveite, se inscreva e aprenda a fazer os risotos, porque é o primeiro passo para você evoluir na carreira, seja de gourmet, fazendo receitas em casa, como também na carreira de chefe de cozinha. Eu espero vocês! Estamos de volta e antes de voltar para as receitas, tem as nossas redes sociais que você pode então nos seguir, tanto no Instagram quanto no Facebook e também o nosso canal do YouTube. E agora a gente continua com as receitas de hoje. Agora no verão o pessoal vai para chácaras, fazenda, vai para a praia e uma coisa que é bem legal de a gente servir para os nossos amigos é um clericot que eu vou ensinar a minha receita. A receita original é da França do século XIX e foram feitas diversas variações. O legal dessa receita é que você pode utilizar as frutas da estação e você pode utilizar vinho branco, vinho rosé, espumante rosé, que é o que eu vou utilizar hoje. E essa é a parte bacana da receita, além de ser extremamente refrescante e saborosa, e você pode confraternizar com seus amigos e com a sua família, enquanto a nossa receita está no forno, a gente vai fazer o clericot que você pode servir para os seus amigos dessa maneira, né? Então, eu vou fazer a minha receita e eu escolhi algumas frutas que eu vou utilizar. Vamos começar pelas uvas, tá? É época de uva, então a gente higienizou essas uvas, eu vou cortar elas ao meio. Eu tenho a uva branca e também a uva escura aqui e já vamos colocar numa bela jarra de vidro para ele aparecer. Esse é o detalhe importante, para aparecer as frutas, ele dá esse colorido bem bacana.
Vou aproveitar aqui, tem morangos, retiro as folhas. Um truque de cozinha importante quando a gente está fazendo um clericot é que a gente corte as frutas que fiquem fáceis da gente comer também, tá? Aqui, simplesmente laminar o morango. Morangos. Laranja, vou cortar então em rodelas. Perfeito. A gente corta ao meio de novo. Olha só o efeito que dá. As laranjas. Fica lindo demais, né? Fica muito bonito. Maçã verde. Maçã Fuji. Também a gente vai laminar. Maçã laminada, mesmo princípio, todos no mesmo padrão de corte. Pêssego, também está na época. Laminadinho, todas as frutas foram lavadas e higienizadas. Isso é muito importante. O kiwi aqui, então, eu vou ensinar um truque de cozinha para vocês. Vou pegar uma colher. E olha só, com a colher e com calma, eu vou passando a colher ao redor da casca. Olha só, simples assim, olha só. Viu? Uma barbada. Belo truque de cozinha. Tiro a parte de trás e vamos então laminar o kiwi. Última fruta então, abacaxi. Tá na época, abacaxi tá doce, então retiramos as laterais, ficamos só com o centro aqui que a gente não utiliza e cortamos o abacaxi também laminadinho assim. Limão siciliano, vou acrescentar um pouquinho dessa acidez aqui. Então o suco também ajuda que a maçã não oxide, tá? Então o suco de meio limão. Agora vem opcionais. Eu vou colocar açúcar, mas se você não quiser colocar, não tem problema. Como eu falei, a receita é a minha versão do clericot. Isso você pode fazer também. Você vai escolher as suas frutas, o vinho que você vai utilizar e você pode fazer da sua maneira. Então, tenho aqui folha de hortelã, vou largar o galho inteiro aqui dentro. Vou acrescentar 1/4 de xícara de açúcar. O açúcar é um opcional, se você não quer utilizar o açúcar, não utilize, mas ele faz uma diferença bem interessante, tá? E aqui eu tenho um bom espumante rosé, tá? É um moscatel, ele já tem essa questão doce, né? Adocicada do moscatel, um vinho de primeira qualidade. Então a gente vai acrescentar aqui um pouquinho dele. Perfeito. E agora eu vou acrescentar o gelo por cima. Gelo e vou completar então com o espumante. Olha só que riqueza. Para as noites e para os dias de verão, nada melhor, super fácil de fazer e vai fazer o maior sucesso, sem dúvida nenhuma. Extremamente refrescante. Delicioso. Agora, aquela mexidinha, né, para misturar essas frutas, o gelo, né, a hortelã, deixar o sabor dela aqui também. Fica com uma cor maravilhosa, levemente rosé. Olha só, vou botar até aqui em cima para vocês verem. Olha só que maravilha que é isso. Não tem segredo nenhum, uma receita super fácil de fazer. Escolhi uma bela de uma taça, tá? Vou colocar gelo aqui dentro. Agora então, vou servir na taça. Olha só. Finalizando de novo com o espumante, ó. Olha só que maravilha. Uma delícia. É um drink bem pro verão. Surpreenda os seus convidados, seus amigos, sua família. Enquanto a receita está na churrasqueira, está no forno,
a gente vai degustando, né, um clericot, que é uma delícia. Perfeito, refrescante, delicioso, lindo demais. Então tem aqui cogumelos, tem o shimeji, tá? Ostra, salmão, um mix de cogumelos frescos. Você pode utilizar shiitake, Paris, que vai ser a guarnição do nosso salmão. Muito simples de fazer. Então o shimeji a gente corta a base aqui, usamos só as folhinhas e os outros eu vou deixar inteiros. Shimeji para frigideira. Vamos colocar os outros com todo cuidado, são super delicados. Uma riqueza, sem dúvida nenhuma. Vou espremer um pouquinho de limão siciliano, só umas gotinhas. Desliguei a chama, salteando. Os cogumelos estão prontos, lindos, aromáticos e são a guarnição que a gente vai utilizar junto com o nosso salmão. Retirei o salmão do forno e olha só que maravilha que ficou. Então esses detalhes que ficam em cima são justamente o corte que a gente fez com a faca, tá? Agora com uma faca de serra eu vou cortar aqui para vocês verem. Olha só a crocância dessa massa folhada da Italiane. Escutem só o barulhinho da crocância da massa. Crocância da massa folhada, o salmão cozido com perfeição e a nossa pasta de cream cheese com espinafre na parte de baixo. Lindo demais. Eu vou cortar aqui então uma posta maior para a gente montar o prato. A massa folhando, olha só. Isso que eu queria, né? A gente vê quando uma massa folhada tem qualidade, quando ela folha dessa maneira. Agora chegou a hora de a gente montar o prato. Tá tudo prontinho, organizado para fazer a montagem. Vou começar com os cogumelos frescos aqui. Então, vamos organizando e dispondo eles aqui no prato. Que maravilha! Cama de cogumelos pronta. Com todo o carinho aqui, eu vou colocar o nosso salmão aqui. Vou sujar o prato com pimenta caiena. Você pode utilizar páprica também para dar o efeito, mas a pimenta aqui fica bem interessante. Brotinhos de folha de beterraba. E geralmente você encontra esses brotinhos nas agropecuárias, fica fácil de encontrar. Olha só que lindo. E para finalizar, por cima, brotinhos de rúcula, fiozinho de azeite de oliva ao redor. Salmão recheado na massa folhada com cogumelos frescos, uma cama de cogumelos frescos, 3 texturas diferentes de cogumelos. Os brotinhos, um prato lindo, fácil de fazer e que realmente vai surpreender quem você presentear com uma riqueza dessas. Muito bem, pessoas queridas, vamos para a sobremesa. Para finalizar, tem aqui a massa folhada da Italiane. Vem numa bandejinha assim, separada por plásticos com todo cuidado, né? Massa folhada exige esse cuidado. Eu vou separar 2 aqui, ó. Tá? E vou retirar o plástico. Separei 2 massinhas. Já tem uma assadeira aqui. O que a gente vai fazer? Colocar com todo cuidado na assadeira. Vou pegar mais uma. E a gente vai colocar exatamente por cima da outra. Vou trazer para minha área de trabalho. Vou colar uma na outra e deixar ela mais perfeita possível aqui, alinhadinha. Com todo cuidado, a gente vai com a faca fazer uma moldura, mantendo o mesmo padrão de corte aqui. Isso se transforma num vulovan. Pode fazer com um aro, cortar redondinho, né? E fazer outros formatos. Assim vai ficar perfeito. Tem um detalhe. Como a massa cresce, ela folha, né? A gente vai precisar de um garfo, certo? E fazer furinhos na parte do meio aqui, ó, para essa massa não subir tanto.
Então as laterais vão crescer e o meio vai ficar mais baixo. É isso que eu quero. Tenho aqui açúcar de confeiteiro e eu vou polvilhar esse açúcar por cima da massa. Forno pré-aquecido, 250 graus para a massa folhar. Vamos assar a massa para depois a gente finalizar a sobremesa. Enquanto a massa folhada está no forno, vamos fazer uma calda. E pode ser uma calda de frutas vermelhas, e você pode aproveitar as frutas vermelhas que estão na estação agora, mirtilo, framboesa, amora. Eu vou fazer uma calda simples de uva e morango, que é uma delícia. Eu cortei os morangos de várias maneiras, laminado em rodelas, deixei alguns inteiros, cortei as uvas ao meio e a gente vai levar então para a panela para cozinhar. Mexo um pouco as frutas, acrescento o açúcar. Acrescento também o caldo de meio limão siciliano. Para finalizar, eu gosto de utilizar um pouquinho de pimenta do reino, mas é opcional. Agora é deixar cozinhar em fogo baixo por 15 minutinhos. Tirei a massa folhada do forno, olha só que maravilha que ficou, tá? Cresceram as bordas como eu queria. Vou colocar sorvete de creme aqui no meio. Agora a gente vai pegar a nossa calda e vamos colocar as frutas aqui ao redor. Detalhe, as frutas estão quentes e a calda está quente. A gente faz uma brincadeira com os sentidos, né? O visual, né? O aroma e aqui também a questão da temperatura, que a gente vai ter o sorvete geladinho e a calda e as frutas quentes. Fica bem interessante. Um pouquinho de calda por cima do sorvete, um raminho de hortelã por cima. Tá aqui então massa folhada com a calda de frutas, uma delícia e uma brincadeira com os sentidos. Eu fico por aqui e até a semana que vem com mais um Truques de Cozinha, lembrando que é sábado às 11h30 da manhã aqui na tela da Band.